Olá, eu sou Gabi Quirilo, sejam muito bem-vindos ao meu canal e hoje é dia de bolsa, que é uma coisa que vocês já pedem há algum tempo, então você já sabe, deixa aí o teu joinha, já se inscreve no canal e ativa o sininho para ficar por dentro das novidades. Não esquece de deixar nos comentários se você vai querer também que eu fale sobre suporte para celular. Então é isso, sem mais delongas, chama a vinheta! Então, simbora falar de material, né? A primeira coisa é que eu usei 2 novelos de fio. Aqui, ó, tô pegando um embaladinho, o outro que é o que já tá aqui preparado para usar. Eles têm aproximadamente 400 a 500 gramas, tá? Eu usei ele aqui muito fino nessa aula, mas no outro eu usei do mais grossinho. Vocês vão usar o que vocês têm em mãos. Eu usei a agulha 4,5 para esse. Para o outro eu usei a agulha número 6, que o outro ele tem uma espessura mais normal, esse é realmente bem fininho. E aí eu usei alça, né, aquela alça que já vem com mosquetão. Usei aquele fechamento que vocês podem adaptar caso não tenham. E usei aquela argola que fecha com chave de fenda. Vocês vão usar o que vocês tiverem disponível em casa. Tendo em mente que o porta-álcool gel está em outro vídeo e o porta-celular ele vem em outro vídeo que eu ainda vou lançar. Então esperem que para isso não ficar muito longo eu vou fazer por etapas. Outra coisa, nessa aula a gente vai usar ponto baixo, ponto baixíssimo e anel mágico. Então se você tiver dúvida da execução de algum desses pontos, você já corre para lá para as aulas de correntinha, ponto baixo e anel mágico, ponto baixíssimo também, que é o que você vai precisar basicamente aqui se você for iniciante, tá bom? Então agora vamos partir para a execução da peça. Então vamos lá começar a fazer a nossa peça. Simbora aprender a fazer um fundo de bolsa quadrado, que é do mesmo jeito de um fundo de cesto. Então a hora de você aprender é agora, certo? Nós vamos fazer primeiro o temido anel mágico e nele nós vamos fazer uma corrente mais 7 pontos baixos, o que vai totalizar 8 pontos baixos, porque como vocês já sabem, o primeiro ponto a primeira corrente ela simboliza um ponto baixo. Então nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E aí nós vamos fechar o nosso círculo mágico, sempre tendo cuidado de arrumar, né? E fechar bastante aquela puxada que a gente dá para deixar o círculo do meio o mais fechadinho possível. Olhem aqui como ficou o meu. E aí você vai fechar com o baixíssimo, sempre procurando, ó, pegar aqui, ó, 2 fiozinhos da sua corrente para ele não ficar muito esticado. E aí nós vamos ficar dessa forma. Aí como é que eu vou fazer? Para ajudar vocês a aprender, eu vou fazer o seguinte, a gente vai fazer uma corrente aqui, certo? E nessa corrente eu vou colocar o meu marcador, só para situar vocês aqui. Tá? Então, depois da corrente aqui, nesse segundo ponto, eu vou fazer o meu primeiro cantinho, que vão ser 3 pontos baixos no mesmo pontinho de base. Ele fica meio apertadinho, o meu marcador vai me atrapalhar um pouco, mas vocês tenham em mente que... Deixa eu só dar uma apertadinha nessa corrente. Vocês tenham em mente que vão ser 3 pontos baixos no mesmo pontinho de base. Procurem fazer uma crochetada leve, tá? Para não esticar muito o fio, porque o objetivo não é a gente esgaçar o fio. É a gente fazer de uma forma harmônica para ele não ficar com tantos buraquinhos, tá? Então, 3 pontos baixos no mesmo pontinho de base. Esse é o nosso primeiro cantinho, tá? Um quadrado, obviamente, ele tem 4 lados e 4 cantos. Então, no nosso primeiro entrecantos, no nosso primeiro lado, nós vamos fazer, ó, um pontinho baixo no nosso próximo ponto de base.
E aí, depois, vamos fazer o nosso segundo canto, que vão ser 3 pontos baixos no mesmo pontinho de base. Essa primeira carreira, vocês sabem que ela é a mais apertada de todas. Mas aí, vocês vão deixando o trabalho mais leve, tá? Deixem a mão mais leve. Eu sei que o trabalho com fio de malha, ele parece um trabalho duro, mas ele não é. Ele é um trabalho para ser leve. Quanto mais leveza, menos buraco, tá? Aí, nosso próximo entrecantos, que é nosso próximo lado, não é isso? Nós vamos fazer uma correntinha só no próximo ponto de base. Aí, mais um cantinho, uma correntinha só, não, desculpem, um ponto baixo só no mesmo ponto de base. E no próximo cantinho, 3 pontos baixos no mesmo ponto de base. Aí, nós vamos fazer, olhem só, mais um ponto baixo, que é nosso próximo lado. E aqui nós vamos fazer 3 pontinhos baixos no mesmo pontinho de base, que é o nosso quarto lado, certo? E aqui nós vamos fazer o nosso quarto canto. E agora nós vamos fazer o nosso próximo lado, que é aqui, nesse próximo pontinho aqui, de onde saiu essa correntinha que nós começamos, estão vendo? E agora nós vamos tirar o nosso marcador e vamos fechar aqui, ó. Estão vendo a correntinha de onde saiu? Nós vamos fechar na correntinha que saiu dela, olha só. Sempre procurando pegar 2, ó. Aquela primeira correntinha que é nosso primeiro ponto baixo. E aí, nós fechamos e estamos dessa forma, tá? Agora, eu vou fazer uma corrente. Esticar aqui a minha mão, que eu já tô crochetando há algum tempo. Lembrem-se sempre de parar. Uma corrente que eu vou colocar o marcadorzinho nela. E aí, eu vou fazer, olha só. Naquele próximo, né, pontinho... Cadê ele? Porque acaba que o marcador me atrapalha. Mas tudo bem. No nosso próximo pontinho, nós vamos fazer 3 pontinhos de base, que vai ser nosso próximo canto, não é isso? 3 pontinhos baixos no mesmo ponto de base, que é o nosso primeiro canto da segunda carreira. 2, 3. Agora, vamos fazer o nosso primeiro lado da segunda carreira. No lado da segunda carreira, nós temos 3 pontos baixos, um para cada ponto de base. Então, vamos fazer um ponto no próximo, outro ponto no outro e outro no terceiro. Aí, vocês vão perceber que quando vocês chegarem aqui, vocês vão estar exatamente no ponto do meio daqueles 3 do canto. E nele, vocês vão colocar o próximo cantinho, que são 3 pontos baixos no mesmo ponto de base. Vão fazer outro lado, que são 3 pontos, um para cada pontinho de base. Terceiro canto, que é no próximo, 3 pontos baixos no mesmo ponto de base. 2, 3. Trabalhar o próximo lado, que é um ponto baixo para cada ponto de base. 2, 3. E aqui no nosso próximo cantinho, né? 3 pontos baixos no mesmo ponto de base. 3. Procurando dar leveza e fluidez à malha, tá? E agora, nosso último lado. 1, 2, 3. E aí, ó, o terceiro é aqui, no ponto baixo de onde saiu aquela nossa primeira corrente. Nós vamos tirar o nosso marcador e vamos fazer o nosso baixíssimo na corrente que saiu dele. Tendo em mente que vamos sempre pegar 2 fiozinhos, tá? Nós estamos assim formando um fundo quadrado e agora eu vou explicar para vocês o que é que aconteceu. Um quadrado, ele tem 4 lados e 4 cantos,
certo? Nós começamos fazendo baixíssimos, pontos baixos no anel mágico, fizemos uma corrente que simboliza o primeiro mais 7, somos 8, e aí começamos fazendo um canto, que são 3 pontos baixos no mesmo ponto de base, e aí fizemos o primeiro canto, que era um ponto baixo no próximo ponto, e aí fizemos assim. Agora, os entrecantos, que são os lados, eles têm 3 pontos, um em cada um. E nós vamos subindo sempre assim, pulando 2. Então, na primeira carreira, nós tínhamos 1 entrecantos. Na segunda carreira, nós temos 3 entrecantos. Na quarta carreira, nós vamos ter 5 pontinhos de entrecanto. E assim nós vamos. 7, 9, 11, 13, e aí o quadrado ele vai aumentar indefinidamente quanto vocês quiserem. Na bolsa grande, eu fiz 7 carreiras, então eu fui até 11 pontos de lado. Essa aqui eu não sei ainda quanto vocês vão fazer, quantos eu vou fazer, mas vocês meçam de acordo com o tamanho de bolsa que vocês querem, né, com as coisas de vocês. A vantagem de ensinar sob medida é isso. Então, estamos aqui, né? Vou ensinar essa próxima carreira e depois vocês vão fazendo da forma como eu disse, pulando de 2 em 2. Então, com isso em mente, prestem atenção no que vai acontecer agora, que vai se repetir, mas aí vocês já aprendem a lógica da coisa. Eu vou fazer uma corrente aqui, certo? Que é a corrente que sai daquele primeiro pontinho. E aqui nesse próximo eu vou fazer 3 pontos no mesmo, que vai ser o nosso primeiro canto. Nós estamos na terceira carreira, então a primeira foi com 1 ponto de lado, a segunda são 3 pontos de lado e a terceira pula 2, 3 mais 2, 5. São 5 pontos de lado. Então, eu vou pegar os subsequentes, ó, e fazer 5 pontos, um em cada ponto de base, pontos baixos, né? Então, eu venho aqui, ó, 1, próximo, 2, próximo, 3, próximo 4, próximo 5. Se você quiser ainda ter mais certeza de que você está fazendo certo, veja se você parou exatamente no ponto do meio do canto da carreira anterior. No canto você não tem 3 pontos? Então, o primeiro ponto ele vai ser o último pontinho de lado, o ponto do meio ele vai ser o lequezinho com 3, que é o canto, 2, 3 no mesmo ponto de base, né? E agora, o terceiro ponto do leque da carreira anterior, ele vai ser o primeiro ponto desse lado aqui. Então, nós vamos fazer 1, 2, 3, 4, 5. E aqui, olha só, mais 3, ó. Porque é o próximo canto, então 3 no próximo ponto de base. No mesmo ponto de base. E aí, vamos lá, fazendo mais 5, vou dar uma agilizada. 1, próximo lado, tá? 2, 3, 4, 5. Se ele for dando uma curvadinha assim, você, ó, dá uma esticadinha, porque o ponto de malha, ele precisa se acomodar. É também um aviso para você deixar a mão mais leve, se ele continuar curvado depois que você fizer isso. Veja que o meu tá reto. Então, vamos agora para o próximo canto, que vai ser 1, 2, 3. E o nosso último lado dessa carreira, que vem com 5 pontos, né? 1, 2, 3, 4, 5. Agora, como sempre, fechamos com baixíssimo na corrente que saiu do nosso primeiro pontinho aqui, né? Pegando sempre 2. E aqui vamos nós, fechado, tá? Então, os seguintes vão ser sempre assim, só que os ladinhos vão ser 7, depois 9, depois 11, depois, se for o caso, 13, depois, se for o caso, 15, e assim você vai, sempre pulando 2, ou seja, de ímpar em ímpar, né? Dá no mesmo.
Então, o meu quadrado, ele vai ficar mais ou menos desse tamanho, eu ainda não sei quantas carreiras vai ter. Eu vou lá fazer o meu, vocês fazem o de vocês e depois a gente compara pra ver quanto cada um necessitou na sua bolsinha. Quanto mais grosso o fio, a bolsa vai ficar maior, né? Por exemplo, a essa altura a outra já tava assim. Essa eu quero menor mesmo. Então, até já. Voltando aqui com a nossa peça, eu fiz exatamente o mesmo tamanho da outra, só que como o fio é mais fino, ele ficou bem menor, eu resolvi fazer com o mesmo número, certo? O que nós vamos fazer aqui agora já fiz o último, fechei, estão vendo, com baixíssimo, e agora eu vou emendar numa carreira de ponto baixíssimo ao redor dele todo. Lembrem-se de colocar aqui, né? Que aqui exatamente, vocês colocam o marcador se não tiverem prática, aqui exatamente vai ser onde vai ter o seu último ponto baixíssimo, para vocês não passarem e fazerem uma segunda carreira. Dá para perceber, mas para quem não tem prática, vale a pena usar o marcador. É só ir fazendo uma carreira de ponto baixíssimo ao redor de toda a sua peça. Aqui ele vai escorregar um pouco, vai ser meio apertado, dependendo do seu ponto, da sua agulha, enfim. Mas vale a pena, que isso é para dar um fundo mais legal a tua peça. Então, vai ser um ponto baixíssimo para cada pontinho de base ao redor dela toda. Então, agora eu vou fazer aqui os meus. Vocês estão vendo que eu tô fazendo aqui, ó, colocando exatamente onde eu colocaria para fazer um ponto baixo. Só que eu vou fazer um baixíssimo, tá? Ao redor dela toda. E aí, aqui no último, eu volto para falar para vocês como nós vamos fazer esse último pontinho, tá? Até já. Chegando aqui, olhem, eu tenho meu último pontinho aqui que eu tenho que fazer, que é onde tá o meu marcador, tá? Então, eu vou tirar o marcador para não me atrapalhar e vou fazer meu último ponto baixíssimo, certo? E agora, depois que eu fizer, eu vou soltar aqui essa abinha da agulha, alongando ela um pouquinho, e vou por aqui por baixo, olha, exatamente pelo meio. Estão vendo aqui, ó, pelas costas do próximo ponto, eu vou puxar, ó, entrar aqui com a minha agulha no avesso, tá? Sair no meio aqui, olha. Opa, ele foi pro lado. Colocar aqui, passando por dentro desses três que aparecem aqui, estão vendo essa correntinha aqui de baixo e mais essa abinha de cima aqui. Passar exatamente pelo meio e puxar essa minha abinha que é solta, olha só, por dentro dessa corrente. Aí eu dou uma apertadinha, né, para ela se ajustar ao que eu quero fazer e vou pra cá, pra baixo. Posso até puxar mais um pouquinho para ele vir com mais facilidade. Deixa eu ver aqui se eu consigo ajustar. Pronto. Aí puxo, ajeito e fica assim. Aí eu vou começar a crochetar aqui no avesso, ó. Certo? Que eu vou começar a fazer a primeira carreira da borda da bolsa, né? São 20 carreiras de borda, tá? Na bolsa, isso eu já tô sabendo. Porque como eu decidi fazer exatamente do mesmo tamanho da outra, com a mesma quantidade de pontos da outra, pra só mudar pelo tamanho do fio. E aí, olha só, eu tô dessa forma, né? Aí, o que é que eu vou fazer? Eu vou estar aqui, vou pegar daqui mesmo e vou fazer uma correntinha, tá? Só pra arrumar o fio aqui, o que tá acontecendo, tá bom? E a partir do próximo... Opa, eu não fiz a correntinha. Faltou fazer a correntinha, né? Deixa eu ajustar mais um pouquinho para ele ficar ainda mais... Pronto, só para fazer a correntinha para ele começar uma próxima carreira, certo? Começou. Aí, agora, o que é que eu vou fazer? A partir do próximo... Estão vendo? Ele saiu daqui, né? Esse. A partir do próximo pontinho, ó. Estão vendo que ele saiu daqui? Então, eu vou crochetar aqui. Eu vou contar por essas abinhas aqui, certo? Eu vou entrar por dentro da correntinha aqui, ó, essa correntinha, e vou pegar mais esse fiozinho que tenho aqui no canto. Então, eu vou fazer isso aqui, ó. Pegou fio demais. Não é para pegar tanto. Esse vai ser uma carreira difícil que todo mundo tem vontade de me matar. Mas como o resultado depois é ótimo, as pessoas têm essa vontade, mas depois que acabam, amam. Certo? Aí você vai fazer um ponto baixo nele. Estão vendo que ele começa a subir aqui?
Para você conseguir subir o lado da sua bolsa de uma forma perfeita, tá? Aí agora eu vou pegar a próxima correntinha, estão vendo? Ele tá saindo daqui, a próxima correntinha, agora fica bem mais claro, você entra no meio dela e pega essa que tá deitadinha aqui atrás, esse fiozinho que tá deitadinho aqui atrás. Aí você entra aí, ponto baixo. Aí você vai na próxima do mesmo jeito, ponto baixo. E aí você vai até o final da carreira dessa forma. E ela vai subir já o cantinho da sua bolsa, deixando uma bordinha charmosa aqui. Tá? Eu vou fazer até chegar aqui no pontinho do lado desse que eu comecei e pego com vocês pra dizer como é que a gente continua. Tá bom? Até já! Agora, chegando aqui nesse último, estão vendo? Eu tô aqui... Quer dizer, ainda falta um pedaço, né? Mas o último ponto, digamos, normal que eu faço, igual eu fiz toda a carreira. Por quê? Eu tô fazendo ele aqui, né? Entrando, como eu expliquei pra vocês, pegando o pontinho de trás. E passando pra frente. Só que aqui, quando eu for pra esse lado aqui, eu vou perceber que ele tem, estão vendo, tipo um nozinho aqui, que foi... o que aconteceu quando a gente justamente virou o trabalho para o outro lado. Aí sobrou um nozinho aqui e nós vamos disfarçar ele agora. O que é que nós vamos fazer? Antes do nozinho, nós vamos fazer um ponto do mesmo jeito, passando por aqui por dentro dessa correntinha, que vai ficar mais larguinha, e pegando um fiozinho desses daqui de trás, qualquer que seja. Certo? E aí, eu vou passar o meu fio... e vou puxar pra frente fazendo pontinho baixo normal. E aqui o que eu vou fazer é dar uma arrumadinha. Deixa eu ajeitar aqui melhor pra vocês verem melhor. Puxar ele por aqui, pelo meio. E aqui eu vou dar uma acomodada nele, pra ele ficar disfarçado. Estão vendo o nozinho? Ele já virou como se fosse a abinha de cima da corrente. E aí eu venho atrás dele, que estão vendo que tem outra correntinha. Eu trabalhei nessa e agora vou trabalhar na próxima. Eu faço exatamente a mesma coisa. E aí a diferença fica mínima, olhem. Ele só vai ficar com uma leve elevação que quando juntar tudo você não vai ver mais. E eu venho depois pra cá, né, pra finalização. Esse já é o ponto de onde saiu a minha primeira correntinha. Não sei se tá dando pra vocês verem aqui. Minha primeira correntinha, ela saiu daqui. Ela foi feita aqui. Então, a gente faz esse último pontinho aqui. Porque a gente puxou de lado, né? Vocês viram que o fio andou bastante. Pegando um fiozinho de trás. Do mesmo jeito. O importante é que depois você conte os pontos e dê certo, tendo em mente que é só você multiplicar quantos pontos você fez em cada lado por 4, multiplicar quantos pontos você fez em cada canto, que são 3 no caso sempre, por 4, porque tem 4 lados e 4 cantos, e depois somar para saber quantos pontos vocês vão ter. Eu vou dar o exemplo agora para vocês. O que nós vamos fazer aqui é fechar com o baixíssimo, né? Puxando aqui essa correntinha, fechamos com o baixíssimo aqui. E aí, subimos a nossa primeira corrente para começar a próxima carreira. E ela vai ficar assim, mas quando nós começarmos a subir o trabalho, tudo isso disfarça, tá? E vai ficar bem disfarçado aqui esse encontro. Só lembrando que quando acaba, a gente simplesmente passa o ponto pela corrente inicial, né? Fechando com baixíssimo normal, como a gente faz qualquer trabalho pegando. E aí você só toma cuidado para não repuxar demais, para não ficar esburacado. Ele vai parecer que tem um buraquinho aqui, mas você tem que considerar que aqui você ainda vai subir uma corrente, né? Para fazer a próxima carreira. E quando você for fazer o seu ponto baixo aqui, ele vai esconder esse suposto defeitinho aqui, tá bom? Então, não se preocupem que ele fica dessa forma. Agora, como nós vamos fazer a contagem? Nós vamos fazer a contagem da seguinte forma. Aqui, né, eu tenho esse ponto aqui arrebitadinho. Deixa eu puxar ele aqui antes de fazer a correntinha pra gente já ter noção aqui de como ele vai ficar, certo? Ele vai ficar assim, arrebitadinho, e aí a gente começa a contar do arrebitadinho com 1.
E no meu caso, eu fiz até a carreira que tem 11 pontos laterais. Então, 11 vezes 4, 44. 4 vezes 3, que são os cantos, sempre tem 3 pontinhos, 12. 44 mais 12, 56. Então, eu tenho que ter 56 no meu quadrado. Você vai sempre fazer isso. Multiplicar quantos pontos você fez de lado por 4, multiplicar 3 vezes 4, que é o que você tem sempre em cada cantinho, e somar depois os dois resultados. Então, eu tenho aqui, olha, 1, né? Aí, conto com esse primeiro feioso aqui, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56. Ufa! Aí essa é a hora que você respira aliviado, certo? Fechei aqui, vou ajeitar o meu pontinho todo. Opa! Quase que eu ajeito tanto que ele escapuliu aqui. Deixa eu fazer novamente para não dar chabu. Pronto. Apertei, puxei para baixo, ajustei. Agora, segunda carreira, como é que nós vamos fazer? E todas as subsequentes. Vamos fazer uma correntinha aqui, certo? Correntinha e aí a gente começa, ponto baixo. E vai ao longo da carreira inteira. Lembrem-se sempre de arrumar esse bolinho aqui, certo? Para ele ficar sempre justinho aqui embaixo. É só isso, nós vamos fazer ponto baixo sobre ponto baixo em toda a carreira e eu volto para fechar uma segunda vez com vocês. Até já! Pronto, cheguei aqui na minha segunda carreira, né, no último pontinho, ponto sobre ponto baixo sobre ponto baixo, e agora só para mostrar para vocês mais uma junção, cheguei aqui, ó, estão vendo? Vocês estão percebendo que o ponto, o primeiro ponto, a primeira correntinha, ela sai daqui, estão vendo? Então, aqui vocês não vão fazer ponto baixo. Aqui vocês vão deixar só com essa correntinha e vão fazer o baixíssimo nela. Pegando sempre por dentro dela. Deixa eu colocar aqui o meu fio, que agora ele começou a escorregar. Vocês vão pegar sempre por dentro dela e puxar um fiozinho da corrente de trás também, para sempre pegar dois, como eu digo para vocês. E aí vocês fazem essa junção de baixíssimo aqui, certo? Dá uma afrouxadinha, dá uma arrumadinha, e aí vocês vão fazer a corrente, né? A correntinha inicial, que vai sair também da de cima, e vão começar ponto baixo sobre ponto baixo na terceira carreira. E assim nós vamos até, eu vou até a minha 20ª carreira, vocês vão até a carreira que o tamanho de bolsa que vocês escolheram até o tamanho, a carreira do tamanho de bolsa que vocês escolheram. Então, e tudo vai depender da quantidade, da altura que vocês vão querer na bolsa de vocês. E aí a gente volta já com todas as carreiras prontas. Até já! Então, vamos lá. Acabando aqui a última carreira, né, que foi a 20ª, eu vou direto fazer uma carreira de ponto baixíssimo, já pegando do próximo ponto. Então, eu vou fazer ao redor dela toda uma carreira de ponto baixíssimo, só para dar o acabamento, certo? Então, você vai rodear a bolsa inteira fazendo ponto baixíssimo e vai voltar aqui para mim, para a gente saber como vai fechar a nossa bolsinha, tá? Vou já colocar os marcadores, que é o que a gente vai marcar para colocar a parte de cima, né? O tampo da bolsa. E voltamos aqui já já. Façam toda a carreira de ponto baixíssimo ao redor da bolsa inteira, ok? Até já! Prontinho, agora acabados todos os pontos baixos, baixíssimos, né? Ao redor da bolsa inteira da capa, deixa eu focar aqui. Da capa não, da parte de cima.
a gente dividiu aqui, vocês têm que ter em mente que, como nós paramos, eu parei aqui pelo menos com 11 pontos do lado. Vocês lembram porque eu disse para vocês memorizarem quantos pontos vão ter em cada lado, tirando esses 3 da ponta, né? Eu parei com 11. Então, a gente tem que ter em mente que 11 vezes 4, 44, né? Então, sobram os 3 pontos dos cantos de cada leque, que também são 4, porque a gente tá fazendo um quadrado. Então, isso significa que vamos ter 3 vezes 4, 12. 44 mais 12, 56. Que divididos por 4, eu sei que parece muita matemática, mas é matemática, uma aritmética boba, né? Então, 56 divididos por 4, nós vamos ter 14. Então, isso significa que cada aqui vai estar sempre os marcadores de cima. Eu vou colocar 4 marcadores para centralizar tanto o meu fecho daqui, quanto o tampo da bolsa, que já tá aqui pronto na minha mão, porque eu vou ensinar para vocês em outra cor, porque o azul marinho ninguém merece, né? Então, vocês têm que ter em mente que vocês vão ter um marcador em cada 14º ponto. Isso eu já só fiz para vocês centralizarem. A forma de colocar esse fecho aqui não tem outra, gente, é olhômetro, certo? É aquele fechinho que você vem aqui atrás, né? Mas é olhômetro mesmo. Você coloca dando aquela centralizada assim, depois que colocar, eu aconselho até depois que colocar a aba de cima. Uma outra coisa que eu vou dizer para vocês é o seguinte: esse tipo de fecho aqui que tá na aba da nossa bolsa, ele é aquele que você fecha com aquela chavezinha. No próprio lugar que vocês comprarem isso aqui, tem na Altero, inclusive, vocês vão se informar e vão ver que tem uma chave para fechar esse fechinho aqui. Ele não é tão simples de usar, e eu vou dizer por quê. Porque ele é largo, ele é fino para a malha ela não entra aqui. Então, a carreira de ponto baixíssimo que vocês vão ver que eu fiz ao redor daqui da aba toda da bolsa, aqui eu não fiz. Então, eu aconselho que vocês ou cortem o fio na hora de fazer esses 4 pontinhos onde vai ficar o fecho e coloquem aqui por dentro, ou vocês cortam ou vocês colocam aqui por dentro, como eu fiz. Eu fiz o ponto baixíssimo, depois eu corri com o fio aqui por dentro, esticado mesmo, e continuei fazendo para poder prender o meu fecho. Certo? Então, isso é uma coisa que vai precisar de uma certa criatividade de vocês, para ele poder ficar fininho aqui. Tá? Eu vou fazer uma miniatura dele e vocês vão ter em mente que se vocês pararam na 11ª carreira, na carreira que tem 11 pontinhos de lado, vocês vão fazer 11 carreirinhas aqui nessa largura, que ela vai ser exatamente a largura dos lados da peça, para dar para você colocar o mosquetão direitinho, certo? Então, vai ser exatamente essa largura, vão ser 11 carreiras. E eu fiz 20 correntes iniciais. Eu acredito que se vocês fizerem com um fio ou com outro, com essa mesma medida, vocês não vão precisar mexer nessa quantidade de pontos. Mas aí, de qualquer forma, vocês medem. Eu vou mostrar para vocês como eu vou medir no final, porque aí eu vou subir a câmera para vocês poderem ver mais do alto, certo? Como é que eu fiz? Eu vou fazer aqui uma amostrinha bem simples, tá? Eu fiz simplesmente as 20 correntinhas, aqui eu vou fazer apenas 5, certo? Depois, 5, 10, sei lá. Depois a partir do 3º ponto, eu comecei a fazer pontos baixos e vim com uma carreira inteira de pontos baixos. Tá? Depois que eu acabei a carreira de pontos baixos, eu simplesmente subo um ponto. E aqui do lado, ponto baixo sobre ponto baixo. Ou seja, isso aqui é só ponto baixo mesmo, certo? Considerando que aqui eu tô com meu fio mostarda, né, caramelo. Considerando que eu comecei das correntinhas aqui e fui subindo assim, ó. Então, são 20 correntes e depois ponto baixo sobre ponto baixo, sem dificuldade nenhuma. Quando você acabar, né? Aqui é só uma miniaturazinha, então você vai... Deixa eu fazer aqui esse último pontinho só, para orientar vocês em como vocês vão começar a fazer os baixíssimos.
tá? Digamos que aqui vai ficar o fecho, né? Porque ele vai fechar na bolsinha assim. Então, você vai simplesmente daqui direto fazendo pontos baixíssimos ao redor dele inteiro. Quando chega nas pontas, eu sempre gosto de fazer uma correntinha antes de vir pro lado, tá? É o que eu chamo nas lives de correntinha bêbada. É um conselho que eu dou para vocês aqui do YouTube. Vejam as minhas lives, que sempre tem umas dicas boas lá no Instagram pra gente fazer um crochê cada vez melhor e mais bem acabado. Então, ele é isso. Ele vai ter essa carreirinha de ponto baixíssimo, que é igual a essa que a gente fez na bolsa. E se vocês tiverem alguma dúvida sobre o fechamento do ponto baixíssimo, aquele fechamento de disfarce que eu faço, vocês voltam lá na aula do fundo, que na aula do fundo da bolsa vai ter esse fechamento, certo? Então, na verdade, isso aqui é ponto baixo sobre ponto baixo, começando daqui. Repetindo, eu vou fazer 20 correntes a partir da terceira. Na verdade, você vai fazer uma de subida, né? E depois você vai voltar a partir da terceira fazendo ponto baixo sobre ponto baixo. Vai fazer ele todo e depois vai dar uma volta de baixíssimo só para efeitos de acabamento. Esse fecho aqui, se vocês não acharem igual, vocês colocam um mosquetão, vocês prendem, usem a criatividade, porque esse fecho aqui eu reconheço que ele é um pouco difícil de achar. Mas o que é que nós vamos fazer aqui agora, nesse momento? Eu vou parar aqui o vídeo para subir a minha câmera para poder mostrar para vocês com mais riqueza de detalhes como nós vamos encaixar agora todas as outras coisas, certo? Então, segura aí e já volto. Então agora, o que é que eu vou fazer? A primeira coisa é essa cicatriz que fica aqui, que é a nossa costurinha da bolsa, nós vamos colocar para trás, né? Porque depois que ela entrar aqui com o fecho, com o mosquetão, ela vai ficar sem aparecer e atrás é melhor. E aqui, olha, mais ou menos na 7ª carreira que eu coloquei aqui o marcador, vai ser o meu limite, é onde eu vou colocar aqui para poder costurar. E aí, o que eu faço? Entre os dois marcadores, né, para poder centralizar, ele dá mais ou menos, por isso que eu digo para vocês fazerem 11. Estão vendo que ele fica aqui, ó, exatamente entre os dois marcadores. E aí você vai centralizar e vai começar a fazer a costura da melhor forma que você conseguir, que é como a gente faz as nossas costurinhas, né? Sempre retinho, sempre respeitando. A vantagem do crochê na costura é essa, que nós temos linhas para respeitar. Então, linhas e pontos, então a gente vai costurando entre as linhas e pontos. Eu prefiro, sempre procuro não pegar a parte do baixíssimo. Pego aqui, olha, no ponto baixo, para poder costurar. Então, nós vamos, não tem nenhum mistério, tá, gente? Essa hora é só como se faz na costura tradicional, a gente chama isso de alinhavo, que é a costura mais simples possível, certo? É só ir passando de um lado para o outro, respeitar as linhas do crochê, é mais fácil do que no tecido, porque no tecido a gente tem que riscar para poder não ficar torto. No crochê não, no crochê nós temos os nossos pontinhos de guia. Aqui fica meio difícil de costurar porque nós estamos costurando duas peças, né? Na verdade, uma na outra. Então, às vezes dá uma certa confusão na hora de passar para um lado para o outro. Eu não vou conseguir mostrar para vocês com a riqueza de detalhes que eu queria essa costura, porque realmente ele limita muito. Ficar aqui vendo a câmera vai limitar muito os meus movimentos. Mas, enfim, é isso, vocês vão costurar ela aqui, mais ou menos na 7ª carreira de cima para baixo. E aí, façam aí a costurinha de vocês, só essa parte daqui de baixo, tá, gente? Não precisa subir aqui, não. E aí, a gente volta depois que estivermos com as nossas costuras prontas, certo? O marcador aqui é o limite, então. Até já. Agora sim, temos a nossa costurinha pronta aqui, certo? E o que nós vamos fazer é... Em cada um desses lados eu coloquei um clipe no meio, certo? Aqui eu já abri, né, a minha argola, e aí eu vou colocar ele pra dentro, assim, e vou pegar mais ou menos uns 3 de cada lado, assim, 1, 2, 3, 1, 2, 3, e vou passar aqui no terceiro, né, desse lado aqui, o meu mosquetão. Ele é meio ruim mesmo de passar, e aí tem que ter um jogo de paciência, porque a gente não pode esgaçar o fio.
E aí, aqui no terceiro, 1, 2, 3, eu passo ele também, tá? E aí, o que eu vou fazer é fechar com a chave de fenda, mas antes disso, eu ainda vou colocar uma argolinha de mão, uma alcinha de mão nele, que vai passar pelo outro também, né? Quando eu fechar assim, aí eu vou passar ela pelo outro, que vai ser uma alcinha de mão, que vai ficar aqui em cima. Nessa bolsa, na outra eu não coloquei, porque ela é muito grande para uma alcinha de mão. E aí, eu vou fechar aqui. Opa, caiu o parafuso. Eu vou fechar aqui e vou fazer da mesma forma do outro lado, né? Então, isso aqui, gente, esse material todo, quando vocês forem comprar, procurem pesquisar com a própria vendedora no local. Se vocês não forem fazer compra online, se forem, vocês falam pelo chat do WhatsApp, para ver o que é que vocês vão precisar de material para lidar com essas ferragens. Porque às vezes você compra o material e quando chega vai que você precisava de uma chave de fenda, uma coisa para fechar, uma chave de fenda diferente, tem umas que são chave estrela, tem outra que é aquela chave como se fosse de bicicleta, tá? Então é bom vocês estarem sempre por dentro do material que vocês vão precisar, para vocês não terem a bela surpresa de depois precisar de alguma coisa que vocês não tenham em casa e que seja difícil de adquirir, certo? Essa parte aqui, então, aí eu vou colocar de um lado e do outro, obviamente, né, as argolas. Assim que eu achar o parafuso que caiu ali, porque eu só tenho duas dessa. E vou colocar do outro lado também. Fora isso, tem essa pecinha aqui que eu coloco no olhômetro mesmo, tá, gente? Isso aqui é puro olhômetro, até porque os pontos ficam tortos. Então, eu tenho que olhar e ver como ele vai ser no meio, mas eu coloquei mais ou menos na 7ª carreira de baixo para cima. E aí eu vou colocar o meu suporte de álcool em gel também, aqui preso na argola, e a minha capinha para celular. Aproveitem para comentar se vocês querem aula dessa capinha, tá? Se vocês quiserem, deixem aí nos comentários que eu faço para vocês, tá? É porque eu nunca sei se isso é uma coisa fácil ou é difícil e eu tô viajando. Mas, enfim, deixem nos comentários. Espero que vocês tenham gostado. Vocês vão ver nas fotos anteriores, né? A bolsa pronta. Então, é só seguir aqui. Aqui, de um lado, vai o suporte do álcool gel. Do outro lado, que vocês vão fazer essa mesma coisa, vai o suporte para celular, dependendo da maneira como vocês manuseiam. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Deixem o seu joinha, se inscrevam no canal e apertem o sininho, que vem muito mais por aí. Um beijo grande!